Salve pessoal, tudo bem? Essa aqui é a leitura para Áries, junho de 2026. Nossa, pulou aqui. Existe uma renovação no campo para os arianos que tende a começar pelo campo mental, tá? Mas vai mover a energia dos outros campos e tá vindo justamente pela energia do arcano do louco, né? Impulso para a vida e foco mental principalmente. Então, esse arcano por si só, ele já apresenta informações de que situações, né, que vocês estavam vivendo, que não terminavam de se concluir, pelo menos mentalmente, dentro de você, vai terminar de se concluir para você parar de ficar gastando a sua energia, o seu foco mental com coisas que não estão mudando, com coisas que não estão dando resultado, ou, o que eu acho que é o que irrita, né, a maioria dos casos, o ariano, com coisas que você não está conseguindo reconhecer, que você não tem a capacidade de mudar. Né? Tem coisas que você vai ter a capacidade de mudar, tem outras coisas que não. E aí quando a gente está dando murro em ponta de faca com alguma coisa que a gente não tem a capacidade de mudar, o que precisa ser mudado de fato é a sua relação e a sua reação àquilo. Porque quando você muda a sua postura em relação à situação, a situação tende a mudar também ao longo do tempo, tá? Então, o importante agora é reconhecer isso, até para que você, nessa mudança de foco, não só você pare de alimentar essa energia de frustração, de ficar dando murro em ponta de faca numa coisa que você não tenha condição nenhuma de mudar, e também para você conseguir colocar o seu foco naquilo que realmente vai valer a pena. Até porque a gente tem como energia de base o Cavaleiro de Paus, né, que é muita renovação de energia vital, né? Então essa vitalidade, esse impulso para o novo, libido em alta, contatinhos voltando, principalmente agora que é mês do Dia dos Namorados, né? Então essa renovação ela deve atingir já de pronto, já de cara. Alguns de vocês provavelmente já estão vivendo isso desde do final ou desde meados do mês de maio. E é bem provável que através dessa energia vocês comecem a colocar a vida de fato em ordem. E nesse momento eu posso dizer para vocês que o colocar a vida em ordem vem eminentemente pelo prazer, tá? É o prazer de se sentir vivo, é o prazer de estar em ação, é o prazer de estar se movendo, de estar construindo coisas novas, é o prazer do início, né, das coisas, é o prazer de recomeçar, é o prazer de realmente estar vivendo, né, com essa energia de estar presente no momento atual, presente no momento presente. Essas duas coisas, por si só, elas devem abrir oportunidades novas com muita facilidade. Então, assim, relacionamento que estava no chove não molha, ou vai terminar de engrenar. Oportunidade de trabalho que também no chove não molha, não sei se vai virar aquela oportunidade ou se não vai, se realmente vão chamar para aquele trabalho, se realmente vão chamar para aquela vaga ou não vai terminar de virar também. Tudo que estava estagnado, tudo que estava nessa ideia de não chove nem molha, não caga nem sai da moita, vai se decidir por agora, tá? Inclusive até os 10 primeiros dias do mês. Essa primeira quinzena desse mês, ela já, quando terminar essa primeira quinzena, essa energia já vai estar estabilizando. E aí, quando tiver mais ou menos do 10º dia do mês lá para o 15º, né, mais ou menos aí no meado do mês mesmo, existe aqui algo quanto a percepções sobre o que é que te fez ficar parado esse tempo, que vão começar a emergir e vir à tona, né, no sentido de você perceber e ter clareza sobre o porquê, sobre os motivos de você ter ficado estagnado, de você ter ficado parado, né, de alguma forma. Para 90% dos casos, a justificativa quanto a isso, ela está relacionada a algum tipo de expectativa. Então, alguma expectativa afetiva, alguma expectativa quanto a algo que não foi concluído, e não é que não é concluído no sentido de já te trazer um não de pronto, é te trazer uma coisa nebulosa, uma nuvem, uma coisa que você não sabe se é sim, se é não, uma coisa que
não te larga, mas também não te escolhe ou não te preenche por completo. E esse entendimento ele precisa ser feito para você conseguir identificar quais são esses gatilhos dentro de você e poder impedir, né, que você volte em algum momento a se relacionar com conteúdos, a se relacionar com pessoas ou com situações que prendam a sua força de ação e a sua força de realização, que não é pouca, tá? Então, inclusive, aqui a carta de aconselhamento que sai pra gente dessa vez, o 8 de ouros, ele é um arcano que fala de estar sempre produzindo, né? Estar com foco no próprio trabalho, na própria vida, estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa no sentido de produzir mesmo, no sentido produtivo, no sentido do trabalho, no sentido de colocar alguma transformação real no mundo objetivo. Então, para relacionamentos, assim, até pessoas que estão dentro já de algum tipo de relacionamento, e o relacionamento tá meio xoxo ou chegou numa fase de impasse, a tendência é que agora o foco seja voltado completamente para você, e isso é importante até para você conseguir se localizar, né? Para você saber onde você está na sua própria vida, porque sem saber onde você está na sua própria vida, você não vai conseguir identificar onde é que você está dentro de um relacionamento. Então tudo começa sempre de dentro para fora, tudo começa sempre da própria pessoa. Então é bastante importante esse conceito e você aplicar suas forças para você, né, para viver a sua vida, para correr atrás dos seus objetivos, independente de quais sejam eles. A gente tem aqui duas energias que são quase que opostas, apesar de que aqui elas parecem como complementares, mas não opostas, complementares, é como se elas fossem energias que uma anulam a outra. Uma é a energia do 4 de paus, que é uma energia muito boa de celebração, até de conquista, né? E de comemorações, e de poder sair, e, né? Parece que tem até uma relação aí com a Copa do Mundo que tá chegando. E a outra é o 4 de copas, que é uma ideia, assim, de baixa energética, depressão, ressaca moral e por aí vai. Então essas duas energias que parecem opostas, não complementares, ela tá dizendo que você tá saindo do 4 de copas para chegar no 4 de paus. Essa ideia, esse desejo de viver a vida, de celebrar a vida, esse desejo mais expansivo de viver o aqui e agora, ele ficou comprometido aí nos últimos meses por algum motivo. E aí você acabou entrando nessa outra energia, nessa baixa energética, nessa depressão, nessa ideia ou esse sentimento de não posso, não consigo, não conquisto, não saio do lugar, tenho que esperar alguma coisa, alguém tem que se decidir, tô dependendo de terceiros e por aí vai. Então, quais foram os mecanismos que te trouxeram para cá? Isso é que precisa ser identificado. Porque quando você permitiu que algum mecanismo te trouxesse para cá, você abriu mão do seu desejo de vida, mesmo que isso não seja consciente, mas você abriu. Você abriu mão disso. E aí agora que está na hora de retomada, não é só retomada pela retomada, é uma retomada identificando qual foi o mecanismo que fez com que você entrasse nessa energia mais baixa, mais densa, até para que ele não se repita, né? Porque para muitos de vocês aí, as pessoas ou as situações pelas quais essa energia chegou até você ainda estão te orbitando, ainda estão por aí, mesmo que você não esteja assim tão conectado a ela. Então é bastante importante ter total clareza disso, até para você não permitir que a coisa volte a interagir com você, principalmente nessa fase que essa energia de expansão, de celebração, tende a estar mais fortalecida, tá? Para outras questões práticas da vida, principalmente as questões que envolvem trabalho e o financeiro, tá precisando de colocar mais estratégia, porque como você ficou muito tempo envolto aqui nessa nuvem, você também ficou tomando decisões de uma forma automática. E isso não é bom, né? Porque às vezes você acaba deixando nessa energia de viver no automático, você acaba deixando as situações decidirem por você. E isso pode estar envolvendo o seu financeiro também. Então a gente vem aqui com as cartas finais para esse mês do As de Ouros com o Rei de Espadas, né? Então tá pedindo aqui, é uma nova caminhada, é um novo momento, é um reinício da forma como você está lidando com as questões práticas da vida, do dia a dia, principalmente as que envolvem o seu financeiro, para que você comece a ser literalmente assim, mais racional, mais estratégico, até frio nesse ponto. Vida financeira precisa de frieza e de racionalidade. Não vá fazer alguma coisa na base da emoção, na base da empolgação, ou para descontar essa energia baixa de depressão ou qualquer coisa que seja, porque você vai acabar se sabotando, tá?
Então tem que ter muito cuidado aqui para conseguir voltar para esse ponto de ser extremamente racional, onde interessa ser realmente racional, que é aqui dentro do seu contexto, especificamente na vida financeira, tá? Essas são as energias para o mês de junho.